chegando, esse é mais um vídeo do nosso canal Suas Notícias. Hoje, nesse boletim, você vai conferir: mãe faz algo inacreditável com filho e espanta até policiais. No caso Henry, revelações sobre Dr. Jairinho, e acidente em Capitólio ganha novos capítulos após rumores de exploração turística no local ser responsável pelo deslizamento. Então se prepara e vem com a gente saber de tudo que é destaque nos noticiários. Estamos aqui para falar das principais notícias de hoje, tudo que é destaque no Brasil e no mundo, o que acontece no mundo das celebridades, como os famosos casos da vida real e todo o bafafá na política. Vem participando e comentando cada um desses assuntos. Já vamos começar falando de uma mãe que chocou até as autoridades. Uma mulher no estado norte-americano do Texas chocou autoridades locais após deixar o filho de 13 anos com Covid trancado no porta-malas de seu carro fazendo quarentena. Sarah Ben, de 41 anos, é professora na Cypress Falls High School. Ela foi descoberta em um local de testes para a Covid-19. Estranhando a movimentação em seu veículo, eles pediram para que ela abrisse o porta-malas. No momento em que o compartimento foi aberto, seu filho estava ali deitado. O diretor da unidade de saúde disse à polícia que a ré confirmou que seu filho, que é uma criança de 13 anos, estava no porta-malas do carro devido à criança ter testado positivo para a Covid-19. A polícia foi chamada após o ocorrido. A mãe foi acusada de colocar uma criança em risco e foi libertada após pagar uma fiança de $1.500, cerca de R$8.400. Segundo declarações de policiais, eu nunca ouvi falar de alguém sendo colocado em um porta-malas porque testou positivo para alguma coisa, disse o sargento do Departamento de Segurança Pública do Texas. No caso de o veículo sofrer acidente, não há como realmente proteger uma pessoa em um porta-malas. Ele conclui. E aí, pessoal, estamos apenas começando e agora vamos falar sobre o acidente, a tragédia em Capitólio. Muitas notícias e rumores têm se espalhado. Foi um acidente natural, intervenção humana sem prova e com investigação da polícia ainda em estágio inicial. Diferentes boatos sobre a causa do desmoronamento de rocha que matou 10 pessoas no Lago de Furnas, em Capitólio, a cerca de 300 quilômetros de Belo Horizonte, no sábado, dia 8 de janeiro, se espalham pela pequena cidade turística. Em áudios compartilhados por aplicativo de mensagem, moradores difundem teorias sobre o que teria causado o acidente com a lancha na região de Canyons, incluído um mirante construído acima da rocha há 1 ano e meio. Ainda sem indícios, a polícia diz que recorrerá a geólogos e refuta o que chama de palpiteiros. A administradora do mirante afirmou que a construção fica em outro bloco rochoso e que as intervenções foram feitas de forma profissional e em respeito ao relevo natural. Um aposentado que estava no balcão de um restaurante na área central de Capitólio reclamava alto. Não era para ter construído nada ali, todo mundo sabe disso. Um outro rebate: isso não tem nada a ver, já faz tempo que está ali, retruca um homem que não quis se identificar e deixou o local, chamando a teoria de papo de doido. E cenas como essa estão se tornando comuns na cidade desde o incidente. O debate sobre uma possível responsabilidade humana pelo acidente tem crescido na região, em especial após a circulação de um áudio em que o suposto engenheiro ambiental atribui a queda à construção do Parque Mirante dos Canyons na área superior. Inaugurado no ano passado, o parque tem uma estrutura de lazer que inclui uma tirolesa construída entre 2020 e meados de 2021, segundo a administradora. O parque também foi interditado logo após o acidente e ainda não tem previsão de reabertura. O ponto também foi vistoriado pela Polícia Civil, pelos bombeiros, pela Marinha do Brasil e Defesa Civil Estadual. Mas relatos alimentam rumores de ação humana.
O exemplo disso é o relato de um ex-funcionário da Prefeitura de Capitólio, especializado em meio ambiente. Ele denunciou que a construção de um empreendimento turístico na região pode ter relação com o deslizamento da rocha de Canyon. A polícia investiga também essa hipótese. O funcionário relatou: desde o princípio das obras, nós fomos contra. O que posso afirmar para você é que eles modificaram a estrutura e eles modificaram a área como um todo com essa modificação. Essas obras que foram feitas, esse cenário que foi modificado, tudo isso pode sim trazer um problema ali. Diz também que não acredita que existem estudos geológicos responsáveis e que possam mostrar o efeito que as obras podem causar no local e que a empresa deve fazer os estudos para provar que nada disso foi causado pelas obras. A empresa responsável pelo complexo de lazer informou que as estruturas estão a mais de 140 metros do local do acidente e também que o projeto foi autorizado por todos os órgãos competentes. Bom, pessoal, o que a princípio pareceu apenas um acidente natural está começando a ganhar novos elementos e assim que tivermos novas informações sobre Capitólio, traremos aqui no canal. E agora vamos falar sobre o caso Henri Borel. A polícia, Jairinho disse nunca ter atuado como médico, mas vejam só, no dia 17 de março desse ano, 9 dias após a morte do menino Henri Borel, o então vereador do Rio, Jairo Souza Santos Júnior, conhecido como Dr. Jairinho, afirmou ao delegado Henrique Damasceno que, apesar de ser médico, não fez nenhuma manobra para tentar salvar Henri, do que a princípio seria uma falta de ar. Durante o interrogatório na sede da 16ª Delegacia de Polícia na Barra da Tijuca, Jairinho alegou que a última vez que fez uma massagem cardíaca em alguém foi no curso de medicina da Unigran Rio de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Mas a investigação sobre o ex-vereador revelou o contrário. No livro Caso Henri, Morte Anunciada, a jornalista Paola Serra revelou que, apesar de Jairinho nunca ter exercido a profissão de médico, o vereador cassado costumava prescrever remédios e mantinha no próprio celular um arquivo de receituário com o nome dele em folha em branco e detalhes em azul claro e azul escuro. Lançada recentemente, a obra mostra os bastidores da investigação, que terminou com o indiciamento de Jairinho e da então namorada, a professora Monique Medeiros da Costa e Silva, mãe de Henri Borel. Eles são acusados pelo Ministério Público Estadual pelos crimes de tortura e homicídio qualificado. O livro também traz um perfil detalhado dos protagonistas do caso que está sendo julgado pela Justiça Fluminense. A jornalista entrevistou mais de 100 pessoas e analisou mais de 20 mil arquivos, entre fotos, vídeos e trocas de mensagens recuperadas pela Polícia Civil dos celulares apreendidos com o casal e que constam no processo do qual eles são réus. A autora narra que, quando terminou o colégio, Jairinho decidiu estudar medicina com um tio e primos dentistas. Sempre disse que seguiria a área da saúde. O ex-vereador prestou vestibular para instituições públicas e particulares, como o Centro Universitário Serra dos Órgãos, em Teresópolis, e a Faculdade de Medicina de Petrópolis, ambas na região serrana. Ansioso antes das provas, não passou. Jairinho decidiu então voltar ao Pentágono para repetir como ouvinte o 3º ano do ensino médio. Fez também o cursinho preparatório no Miguel Couto do Barra Shopping e aulas de redação no Prioridade 1 em Padre Miguel. Caso Henri, Morte Anunciada, mostra que em 1998 ele foi finalmente aprovado para a medicina na Unigran Rio. As mensalidades custavam na época o equivalente a 2 salários mínimos e eram pagas pelo pai, Coronel Jairo, atualmente deputado estadual. E essas foram mais algumas revelações sobre o caso Henri Borel, que no próximo dia 9 de fevereiro irá escutar os réus Dr. Jairinho e Monique Medeiros no Rio de Janeiro. E aqui no canal Suas Notícias Hoje você confere essa e mais novidades em destaque nos noticiários. Para ficar sempre bem informado, faça também a sua inscrição, ative as notificações e aquele like. Ajuda muito a gente a trazer notícias todos os dias aqui para vocês. Nos encontramos logo mais no próximo boletim. Até já!